Nós estamos bem no início desse mês missionário, estamos com o sínodo que acabou de começar, não é? Ontem, o sínodo sobre a construção de uma igreja sinodal. Portanto, essa palavra de hoje nos inspira nesse contexto, contribuindo para nos darmos conta de nossa condição de missionários. Somos missionários. O seu nome está na lista dos 72. A primeira leitura foi do livro de Neemias, um livro histórico, em que o povo tinha voltado do exílio, estavam na luta, um grande esforço para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Minimamente, aquela cidade esplendorosa do Templo de Salomão, eram ruínas. E dentro do processo de restauração do povo de Deus, de retomada de sua vida em comunidade, de celebração, foi o sacerdote Esdras, chamou todo o povo e leu o livro da lei. Passou a manhã lendo o livro da lei. Depois os levitas foram explicando ao povo, em pequenos grupos, com certeza, o sentido daquelas palavras. E aquela proclamação da lei de Deus soou aos ouvidos e aos corações do povo de Deus, voltado do exílio, em situação de muito sofrimento, muita humilhação, soou como uma boa notícia. Deus continua com a gente. Deus não nos abandonou. Deus está em aliança com esse povo, com esse resto que está voltando do exílio, se reencontrando com os que ficaram na terra. Foi grande alegria, o povo chorou, foi aquela coisa toda aí. Hoje é o dia de festa, volto para casa, comer bem, beber bem e festejar, porque hoje é um dia santo do Senhor. Qual é o centro dessa história hoje? É a lei que foi proclamada, anunciada. A lei de Deus, um pergaminho, pode ter sido o livro do Deuteronômio, trechos do livro do Deuteronômio, que já tinham sido em outro momento, sido fonte de reorganização do povo no tempo do rei Josias. De toda forma, leu-se um trecho da lei de Deus, do Pentateuco, e aquilo encheu o coração das pessoas, mas disse o texto uma palavrinha que eu fiquei atento, porque eles entenderam a lei. Como os levitas explicaram de que se tratava e explicando as coisas, eles entenderam. Entenderam o quê? Entenderam a mensagem da lei. A lei não era a lei de Deus, a Torá, não é uma norma para ser cumprida apenas. A Torá é uma manifestação de amor de um Deus apaixonado por aquele povo, que suscitou aquele povo da descendência de Abraão, que o constituiu como povo, como nação, que o tirou do deserto. Afinal, tem uma história de convivência, de amor com esse povo. Embora esse povo de cabeça dura, com seus erros, com seus problemas, com a sua história, esse Deus está presente. E agora que estão em pequeno grupo, voltando do exílio, lendo de novo juntos a lei, tomam consciência: Deus não nos abandonou. Deus nos dá futuro, Deus dá sentido à nossa existência sofrida, em que estamos restaurando, reconstruindo esse país. Pegou essa mensagem? Então anote aí no chat do seu celular, e você que está no rádio, mande aí, tem área de recados, o aplicativo. Põe essa palavra: Deus não nos abandonou. Escreve aí. Deus não nos abandonou. Uma mensagem maravilhosa que estamos tirando dessa passagem de Neemias, capítulo 8. Quem são os anunciadores dessa boa notícia da presença fiel de Deus que não abandonou o seu povo? Esdras, o sacerdote. Os levitas são esses os mensageiros, os anunciadores dessa boa notícia. Então, a pessoa já está escrevendo aqui: Deus não nos abandonou. Escreveu? Perfeito. Vamos contemplar o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 10. Jesus
enviou adiante de si, por onde ele ia passar, mandou missionários. Missionários que deviam fazer uma comunicação com as suas atitudes, com o seu jeito e com as palavras. Aqui diz o texto que depois que já tinha enviado os 12 apóstolos, ele enviou agora um novo grupo de discípulos bem maior, que é um múltiplo de 12, 72, 6 vezes 12, fazemos a conta. Para indicar que não é um pequeno grupo apenas que estamos encarregados de levar a missão, mas na verdade somos todos nós, povo dos 12 apóstolos. 72. Quando estão reunidos no cenáculo e recebem o Espírito Santo, a conta é 120. 120 também é um múltiplo de 12, não é, maestro? Quanto é 120? Hein? Não é? 10, né? 10 vezes 12, né? Também é um múltiplo, tem a ver com o 12. É o povo das 12 tribos, é o povo dos 12 apóstolos, como disse a carta aos Efésios, povo que foi assentado, construído, colocado sob os fundamentos dos apóstolos, dos 12, do qual Cristo é a pedra angular, disse lá a carta aos Efésios. Estamos contemplando o Evangelho de Lucas, capítulo 10, e olhando como, digamos, aquela cena do tempo de Neemias nas ruínas, do que estava se reconstruindo da cidade santa de Jerusalém, e do templo, lendo a lei de Deus. Agora não temos apenas a lei de Deus escrita, nós temos a presença de Jesus, do próprio Deus presente e humanado, digamos assim, ali no meio. E os missionários, os 72, de 2 a 2, deviam ir às cidades, aos povoados, às casas, e anunciar que o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus está próximo de vocês. E as pessoas compreendiam isso primeiro pelas atitudes despojadas dos missionários. Essa palavra que eles tinham para dizer não estava apoiada em nenhuma força humana, em nenhuma autoridade daquilo que eles conheciam, ou financeira, de qualquer forma. Por isso Jesus disse, não levem bolsa, não levem sacola, não levem dinheiro, vocês vão despojados, comem o que o pessoal der, se hospedam onde puder, para que a força dessa comunicação não fosse alguém que lhes mandou, o dinheiro que está financiando um projeto, a autoridade fosse de Deus. E o que eles vão comunicar? Eles vão saudar com a paz. Lucas desenvolve bem isso. Vocês vão saudar com a paz esteja nessa casa. E se aquela pessoa for de paz, vai receber aquela paz. A paz é o perdão de Deus, é a reconciliação, é a comunhão com Deus, é a paz. Se tiver doente, cure os doentes. Sinais de que o reino de Deus se aproximou. O fato está pertinho de nós. Essa é a mensagem que encheu de alegria aquelas pessoas naqueles lugares por onde Jesus vai passar. Agora, Jesus está presente. Os missionários preparam a presença de Jesus. Preparam os corações, as casas, as pessoas para acolherem Jesus, comunicando-lhes essa boa notícia. O reino de Deus se aproximou de vocês. Olha, qual foi a boa notícia que alegrou tanto o coração das pessoas no tempo de Neemias, da restauração? Deus não nos abandonou. Deus é fiel. No meio de tanto sofrimento, Deus está com a gente. Foi a percepção que o povo teve na leitura e na explicação da lei de Deus. Agora, essa lei de Deus não é apenas um texto escrito. Essa lei de Deus é o próprio Jesus. Aliás, São João falou disso. Ele é a palavra, o Logos. Ele é o verbo de Deus. É o verbo que se fez carne. Palavra agora encarnada, pessoa. A presença de Jesus é o que ele chama de reino de Deus acontecendo. A presença de Jesus sendo acolhida, a presença de Jesus restaurando as pessoas, comunicando o perdão de Deus, incluindo os excluídos. Essa presença maravilhosa de Jesus enche de alegria o coração das pessoas. Ele passou em Naim e até ressuscitou o filho da viúva. As pessoas diziam, Deus visitou o seu povo. Olha que conclusão maravilhosa. Deus visitou o seu povo. Olha, capte comigo o sentido desse texto em paralelo com Neemias. Deus está pertinho da gente, por meio de Jesus, nos salvando,
nos reencontrando como ovelhas perdidas que nós somos. Mesmo nós aqui nesse cantinho do nosso sítio, não se esqueceu da gente. Ele está vindo ao nosso encontro. Ele está com a gente. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus está com a gente. Na Santa Missa, várias vezes a gente diz, o Senhor, que é Jesus, esteja convosco. E o povo de fé diz, Ele já está no meio de nós. Essa é a novidade. Jesus está com a gente. O reino de Deus está aqui em Jesus sendo acolhido e nos restaurando. Então anote aí no seu chat aqui do YouTube, essa palavrinha, é aqui, Jesus está com a gente. Anote aí, Jesus está com a gente. Tilândsia Macedo escreveu, Deus está pertinho da gente, acertou plenamente. Deus está pertinho da gente, não é? É isso, Jesus está com a gente. Ele está no meio de nós. Mas vamos dizer uma palavrinha que possa explicar. Jesus está com a gente. Esse é o reino de Deus. Estar conosco quer dizer, nos escuta, nos valoriza, nos reintegra, nos faz de novo povo de Deus, nos põe na comunicação com o Pai, nos traz o perdão de Deus, restaura a nossa condição de povo de Deus. Olha o pessoal escrevendo aqui, ó, Genilda Pinheiro, Jesus está com a gente. Fátima, Viviane Arruda, também você, muito obrigado por ter colocado. Inês Rocha, Jesus está com a gente. Temos então um paralelo entre o tempo de Neemias, em que o povo acolheu a lei de Deus e reconheceu, Deus não nos abandonou. Temos agora o povo da Galileia, que acolhe os missionários de Jesus e sentem que a presença de Jesus é o reino de Deus acontecendo, sendo restaurado o reino de Deus. Jesus está com a gente. Vamos para o terceiro quadro da nossa comparação. Estamos contemplando desde ontem o sínodo dos bispos, que é a instituição, mas não tem só os bispos, não é? O sínodo é uma instituição muito antiga, é a reunião da igreja, né? É a reunião dos representantes da igreja, dos pastores e dos representantes da igreja, sempre foi assim. Perdeu-se um pouco do tempo, mas quando veio o Concílio Vaticano II, terminou em 65, se restaurou o sínodo. Então começaram a haver grandes reuniões do sínodo, que agora acho que é a 16ª, com vários temas sobre o padre, sobre a família, sobre os jovens, sobre a Amazônia. Cada vez é uma grande reunião e se convoca para estudar, aprofundar um tema e oferecer à igreja e ao líder da igreja, o Papa, orientações para se caminhar, para se viver bem nesse caminho. Nesse sínodo, pensou-se, a inspiração que o Papa recolheu das contribuições foi, vamos fazer um sínodo pensando na forma como nós vivemos nesse mundo e realizamos a missão, por uma igreja sinodal, caminhando juntos, comunhão, com participação, olha os 72, e com a missão no mundo. Então, esse sínodo começou há 2 anos atrás, com uma grande consulta, com questionários, com reuniões de jovens, das pastorais, das paróquias, passou-se a fase das dioceses, a fase das conferências episcopais, dos continentes, e agora a grande síntese de todo mundo católico chega na grande assembleia, que reúne menos de 400 pessoas, pastores e líderes cristãos. Estão os bispos, que foram convocados, são representantes do episcopado, e estão representantes do clero, dos religiosos, dos movimentos leigos, homens e mulheres com direito a voto, que coisa interessante, é a primeira vez que tem com direito a voto. E fora esse, ainda tem um grupo de 12 membros de outras igrejas, que não têm direito a voto, evidentemente, mas são delegados fraternos, estão no sínodo, participando, contribuindo, mas não votam, porque são de outras igrejas. Uma coisa de comunhão maravilhosa. Mas que coisa linda esse momento do sínodo. Só eles, se você mostrou alguma foto aqui, só amplia bem essas fotos aqui. Essa é porque foi o lançamento da exortação ontem, né, como é que chama? Laudate Deum, né, que é uma continuação sobre a encíclica da Casa Comum.
Aí o Papa está na mesa, quem é um cardeal que está falando aí. Mostra aquela foto, mas mostra bem grande. Pode ser mostrar grande? Como esse concílio ficou diferente na abertura. Eu fiquei assim encantado. Um concílio que quer falar realmente de caminhar juntos, de sermos... Isso é no Jardim Vaticano. Olha aí, na grande sala Paulo VI tem umas 345 pessoas reunidas em mesas. O Papa está aqui nessa mesa aí, ele falou por primeiro, depois falam outros irmãos, e cada mesa parece que se vê a pessoa que está falando, se ouve na própria língua, tem os tradutores, porque são muitas línguas, né? E vão ficar até o dia 29 conversando, rezando, como disse o Papa, escutar o que a igreja tem para dizer. A igreja é o povo de Deus que mandou com tantas contribuições. Escutar a voz do Espírito Santo que tem para nos dizer, para a igreja hoje poder realizar a sua missão de maneira significativa nesse mundo. Olha, eles vão dizer alguma coisa no final, mas já estão dizendo que querem ser uma igreja onde se anuncia Jesus Cristo como amor, como paz, como presença que transforma esse mundo. Nós estamos num mundo muito complicado, nós estamos com essas mudanças climáticas, olha a seca no norte do país, olha as enchentes no sul, que desmantelo terrível, o crescimento do nível de violência, do controle do tráfico de drogas, com tanta complicação no mundo, meu Deus do céu. Mas nesse tempo a igreja, que são os discípulos de Jesus, os 72, precisam dizer alguma coisa boa ao povo. Precisamos ser um sinal de esperança nesse mundo. Olha quanta gente se suicidando, porque falta esperança, falta sentido de vida. Que a igreja alcance realizar, nesse momento de Pentecostes, de escuta, de estudo, de atenção à voz do Espírito Santo, possa, digamos, redesenhar melhor os seus passos, reorientar melhor a sua contribuição para estarmos nesse mundo, como estavam os 72, dizendo, o reino de Deus está próximo de vocês, Deus não abandonou a gente, Deus não fechou as portas e deixou que a gente se acabasse por aqui, Jesus está com a gente, há futuro, há possibilidades, reconstruamos a nossa vida, trabalhemos pela família, trabalhemos pela paz, vale a pena. Vamos viver a vida intensamente, como disse lá o Esdras, vamos comer e beber e festejar, que é o dia santo de Deus. Isto é, há razões para festejar, para se viver com esperança, não baixe a cabeça. Essa é a igreja que precisamos hoje, levando para o mundo a mensagem da paz, da saúde, da inclusão, da solidariedade, da esperança. A igreja que diga, Jesus está com a gente. Escreva aí no seu chat, Jesus está com a gente. Essa é a grande mensagem. Jesus está com a gente. Deus não nos abandonou. A igreja tem uma contribuição importante para dar o evangelho de Jesus. Não que o mundo vai ser católico. O mundo é de Deus, precisa ser sempre mais de Deus, renovado, restaurado, iluminado pela luz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.